Olá, tudo bom? Me chamo Aslan, sou instrutor aqui do Grau e nós estamos aqui dando essa aula para vocês aqui na própria Grau, com todos os instrutores se esforçando, né, para a gente poder juntos vencer essa pandemia, né? E não é por conta dessa pandemia que o Grau vai deixar vocês, nosso aluno aí, sem atenção. Nós estamos aqui se esforçando para dar o nosso melhor para você, nosso aluno, porque vocês merecem, tá? Então vamos lá. Me chamo Aslan Lima, sou instrutor de mecânica de motocicletas, tá? E a gente vai falar sobre um tema bastante legal sobre motor, a história do motor, né? O começo lá do ciclo Otto, que é o motor que nós utilizamos atualmente em todos os carros, barcos, aviões. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre quem foi o criador desse conjunto tão importante que é utilizado até hoje, né? Pode seguir meu Instagram, Aslan P. Lima, que lá eu vou dar muitas dicas bastante legal, tá bom? A gente vai abordar alguns temas, né? Quem é o pai do motor quatro-tempo, o que é o quatro-tempo, né? Que o pessoal fala bastante, divisão do motor e tipos de motores que estão no mercado atualmente, tá bom? Então vamos lá. Pai do motor quatro-tempo. Professor, por que é importante a gente falar da criação? Porque é importante a gente já abordar um tema de quem criou. Porque, veja só, pessoal, é uma coisa bastante importante que a gente tem que saber quem foi a pessoa que iniciou, quem foi o inventor que fez isso. Porque como a gente vai trabalhar na peça, como nós iremos trabalhar no objeto, na ferramenta, se nós não se nós não sabemos o criador, se nós não sabemos por qual motivo ele desenvolveu isso, tá? Então, o pai do motor quatro-tempo foi esse carinha aqui, ó, Nicolaus August Otto, né? E nós trabalhamos aí com o motor ciclo Otto e ele foi a pessoa responsável por desenvolver isso aí, tá? Físico, engenheiro e inventor, tá? É uma coisa bastante interessante que eu estava estudando a história dele e a situação dele não era fácil. O cara era vendedor de pipoca, vendedor de balão e fazia de tudo para pagar seus estudos, né? Aos 16 anos, ele resolveu largar tudo para poder estudar, para poder tentar ter uma vida melhor, tá? E o que acontece? Naquela época já existiam motores, né? Já existiam motores, porque o primeiro motor criado, ciclo Otto, foi em 1867. Naquela época existia um motor, principalmente motor a vapor. Porém, o que acontece? Os motores a vapor, além de ser muito grande, tinham um consumo muito elevado, tá? Então, junto com um grupo de alunos, junto com um grupo de estudo, ele acabou desenvolvendo o tal famoso ciclo Otto, tá bom? Então, ele foi o criador do pai quatro-tempo. Esse aqui foi o primeiro motor a combustão, tá? Quatro tempos da história, tá bom? Foi o primeiro motor desenvolvido em 1987, né? Então, quais são as principais vantagens, professor, do motor quatro-tempos, né? Então, o que acontece? Antigamente, os motores a vapor eram motores muito grandes, era muito usado em fábricas, em trens, em caminhões. Então, assim, e o carro que tinha o motor, o carro tinha um peso muito elevado. Então, com isso, os carros que eram antigamente, os trens que eram antigamente que não tinha esse tipo de motor, então o peso era muito grande, era muito elevado, então com um peso muito grande tinha um consumo maior de combustível, não é isso? Tinha menor potência, porque como é muito pesado para poder se locomover, então a potência versus a velocidade acabava sendo maior. Então assim, para chegar a um determinado ponto, o veículo demorava várias horas, tá bom? Maior custo de reparo, porque como o motor era muito grande, então o tempo todo tinha que estar sendo reparado, tá bom? E ele não era compacto. Então a principal vantagem entre motor quatro-tempo para um motor a vapor daquela época foi justamente isso, foi o diferencial do ciclo Otto, foi o diferencial de Augusto Otto, porque ele conseguiu desenvolver um motor e ele fosse de um baixo peso, sendo baixo peso ele poderia colocar o motor em vários objetos, vamos dar um exemplo aí, carro, moto, bicicleta, estacionário. Então a gente pode ver que hoje o motor quatro-tempo tem em vários tipos de mecanismo, né? Baixo consumo de combustível. A partir do momento que ele conseguiu compactar, a partir do momento que ele conseguiu diminuir o tamanho desse motor, ele também conseguiu aumentar a economia, né?
Então, a partir do momento que o motor tá menor, o motor tá menos pesado, você consegue aumentar mais a economia. Maior potência, porque como está mais leve, então acontece, a gente consegue aumentar mais um pouquinho de potência e mais um pouquinho de final. E menor custo de reparo, porque não precisa trabalhar tanto para poder reparar o veículo. E outra bastante interessante, que ele é compacto. Sendo compacto, como eu falei anteriormente, a gente consegue colocar em todo tipo de espaço, tá bom? Mas para a gente entender um pouquinho sobre o motor, a gente também tem que entender as peças. Tá? A gente vai falar sobre o ciclo Otto, sobre os 4 tempos, então a gente tem que entender um pouquinho sobre as peças. Somente um resuminho básico, e daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. O motor de manhã é dividido em 3 partes, não é isso? Cabeçote, bloco e cárter, tá? Então o motor ele é dividido nessas 3 partes. E como que é isso, professor? Que peças são essas que você que está na tela está vendo, tá? Então essa parte do cabeçote aqui ela é composta por válvulas, tanto de admissão quanto de escape, composta por uma árvore de comando, tá? Ela pode ser uma árvore de comando simples ou uma árvore de comando duplicada, tá? E também é conhecido como OHC ou DOHC, tá? Professor, o que é OHC e o que é DOHC? OHC é a árvore de comando simples e DOHC é 2 árvores de comando simples, tá? E o que significa isso? São essas árvorezinhas aqui que tem um ressalto, tá bom? E OHV são as motocicletas varetadas que já saíram do mercado, apesar de eram motos muito boas, tá? Aqui tem os balancinhos, tá certo? Que faz, a partir do momento que o árvore de comando está girando, ela faz abaixar as válvulas, tá? Então, isso aqui são os balancinhos. Aqui em cima, aqui, ó, tem... Aqui em cima tem os balancinhos, árvore de comando, a mola da árvore de comando. Tem essa parte aqui também, é a vela, temos o pistão e temos aqui 3 anéis, né? O anel de raspagem, o anel de óleo e o anel de vedação. Porque quando a gente for dar a pressão aqui, tem que estar totalmente vedado, tá bom? Essa parte aqui é a biela, a árvore de manivela e o cáter, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho mais à frente sobre cada pecinha, tá bom? Então, só para ficar fixado, o motor, né, do ciclo Otto, ela é dividido em 3 partes: cabeçote, bloco e cárter, tá bom? Mas, professor, entendi, né? Que o motor é dividido em 3 partes, certo? Para o funcionamento 4 tempos, então tem vários conjuntos, vários componentes elétricos, vários componentes mecânicos que faz isso funcionar, né? Mas, professor, o que é 4 tempos? É interessante, bastante importante a gente ressaltar, e para qualquer manutenção nós temos que colocar o motor no tempo. A gente tem que colocar no tempo exato para poder fazer o reparo, né? Fazer uma regulagem de tucho, uma regulagem de válvula, isso é a mesma coisa, então a gente tem que colocar o motor no tempo correto. Mas, professor, o que é 4 tempos, professor? Você está falando 4 tempos, mas eu não sei o que é 4 tempos. 4 tempos são justamente essas 4 formações aqui, ó. Admissão, compressão, expansão e escape, tá bom? Como que isso funciona? A admissão é a primeira etapa onde entra ar e combustível para dentro do cilindro, tá bom? Nesse momento o pistão desce e ele puxa o ar e o combustível para dentro do cilindro. Para poder ter uma explosão, precisamos de 3 elementos, tá? Muito importante ficar sabendo disso aí, que é o ar, combustível e a centelha. Nesse daqui nós transformamos a força mecânica em força elétrica. Então, primeiro tempo é a admissão entre ar e combustível. O segundo tempo, nós temos que pressionar, nós temos que pressurizar, nós temos que apertar, né? Então, o segundo tempo é a compressão, onde esse ar e combustível que está dentro do cilindro, ele vai ser pressionado. Então, nesse segundo tempo aqui, o pistão começa a subir e as 2 válvulas estão fechando. Então, está nesse momento tampando as passagens. Olha a primeira aqui, ó. A primeira válvula está embaixo, que é deixando passar o ar e combustível, e o pistão está descendo. Nesse segundo passo aqui, nesse segundo tempo, as 2 válvulas estão fechadas e o pistão está subindo, dando a compressão aqui, ó, dando a pressão nesse momento. O terceiro tempo, justamente, é o mais importante, porque é o tempo que a vela dá centelha. Então, as 2 válvulas estão fechadas e é onde acontece a explosão, porque aqui está comprimido. Então, o impacto é tão grande que o pistão e a biela ela desce com muita força, se transformando
a força mecânica e uma força elétrica, e depois, posteriormente, a gente vai falar sobre alternador, sobre volante, sobre magneto, sobre bobina. Isso é lá na frente, tá? Onde transforma a corrente alternada para depois se tornar uma corrente contínua, passando pelo regulador retificador. Então, essa aqui é importante porque ela dá a centelha, né? Dá a centelha, explode e faz com que o pistão desça com muita força, tá? Porém, o que acontece? O último tempo, justamente, é para sair esse ar que está totalmente sujo, né? Por causa da explosão, que tem a fumaça, então tem que sair para começar um novo ciclo, tá? Então, admissão, compressão, expansão e escape. Uma coisa bastante interessante é que se a motocicleta estiver fora desse tempo, vamos dar um exemplo aí, que nesse tempo o pistão está subindo e a válvula está descendo, está aqui embaixo. Então, o que pode acontecer? Pode bater o teu motor, ele vai travar o seu motor. Então, por isso que é importante, como falei anteriormente, você, antes de começar a fazer qualquer manutenção, se colocar, faz necessário colocar a motocicleta no tempo, para poder ela seguir esse procedimento. Se por acaso ela sair do tempo, se por acaso, nesse tempo aqui que ela estiver fazendo, ela sair do tempo por algum motivo, tem ainda um objetozinho chamado CKP, que é um sensor de virabrequim, que ele desarma, que ele dá uma desativada e corta o ponto de centelha, tá? Com isso evita que o motor bata, tá bom? Mas isso aí é outra aula, aula de ação eletrônica, que eu não vou estar falando sobre aqui, tá? Justamente aqui está falando sobre um pouquinho de admissão. O que é admissão? Ó, o ar entrou junto com o combustível. Vou só voltar aqui para vocês verem aqui de novo. Ó. Isso aqui é o primeiro passo. Ó. O ar entrou com o combustível e fechou. Tá vendo que as duas ficaram fechadas? Ó, entrou, fechou, travou. Isso aqui é o primeiro tempo. Essa é a admissão. Quando o ar entra e trava, tá? Esse é o primeiro tempo. Quando o ar, a válvula de admissão entra junto com combustível para fazer o primeiro tempo do motor. O segundo tempo do motor é esse aqui, ó, que é a compressão. Olha, as duas válvulas se fecharam, as duas válvulas se fecham e ele comprime. Deixa eu só voltar aqui. As duas válvulas se fecham. Ó, essa aqui é a parte do tempo, do segundo tempo, que elas se fecham e comprimem combustível e ar dentro do cilindro. Tá? O terceiro tempo é a centelha, essa explosão. Tá? Então, esse é o terceiro tempo, que é a hora que dá a centelha. E o quarto tempo, que é o escape, justamente é o ar saindo, o ar sujo saindo de dentro do motor, tá bom? Como falei anteriormente, a divisão do motor ela é feita de três partes: cabeçote, bloco e cárter. Tá? O que é o cabeçote? Como eu falei anteriormente, o cabeçote fica na parte superior, onde temos os coxins, onde tem umas válvulas, onde tem os balancinhos, a árvore de comando, a corrente de comando, ali a parte do cabeçote. O bloco a gente pode caracterizar como pistão, como o próprio cilindro, como a biela, como os anéis de segmentos, como o anel de raspagem, o anel de óleo e o anel de compressão. Junto com a biela e a árvore de manivela, ali seria o bloco, né? Junto também com o bloco, podemos dizer que tem ali o correio de embreagem, que depois lá na frente vai falar sobre a embreagem, e temos também um alternador sobre a bobina também, que faz parte do bloco. E o cárter, professor, o que é cárter? O cárter, justamente, ele é como se fosse um reservatório de óleo. Tá? Então, o que acontece? Quando a moto desliga, todo o óleo da motocicleta vai para baixo do motor. Por isso que é muito importante, quando você ligar a motocicleta, você logo não sair, né? Você dá um tempinho com o motor ligado para o óleo circular por dentro do motor. Então, o cárter, ele é o reservatório de óleo, tá bom? Então, o motor são divididos nessas três etapas: cabeçote, bloco e cárter. Né? Só para ficar melhor mais fixado, esse aqui é o cabeçote, tá bom? Essa aqui são as válvulas, o pistão junto com seus anéis, a biela. Essa parte aqui são a parte de caixa de marcha junto com a embreagem, tá bom? Esse cilindro aqui é um cilindro em V, que daqui a pouco eu vou explicar, que todo motor tem um modelinho diferente, tá bom? Então vamos lá. Tipo de motores que a gente encontra no mercado atualmente, né? Nós encontramos no mercado atualmente um monocilíndrico, que são aqueles motores da Pop 100, da Cinquentinha, da CG 150, da Bros, que é um motor de um único cilindro, tá? Bicilíndrico é um motor justamente em V ou em L. Tem motocicleta que tem em L aí, como a Ducati. E tem a motocicleta bicilíndrica como V, né? Que tem umas a Shadow, a 750 Shadow. Temos umas outras motos que tem um cilindro em V, tá? Tricilíndrico, tá?
Hoje, atualmente, no mercado, a gente está falando muito em tricilíndrico, que são um carro que tem 3 cilindros, né? Aqueles Gol 1.0, que acabam economizando mais. É bem interessante que isso até então não era tão comercializado, mas hoje se está se tornando tendência do mercado e a maioria dos carros estão sendo fabricados com 3 cilindros. Eu, particularmente, eu gosto muito porque economiza combustível e dá mais potência para o carro, tá bom? E tetracilindro, a gente pode falar de motos de alta cilindrada, tá bom? E tem aí 4 cilindros de L, 4 cilindros de linhas e tem aí 16 válvulas. Então, são muito comercializados em motos de alta cilindrada, tá certo? Então, só para a gente fixar algumas coisas nesse primeiro vídeo. É um vídeo bem curto, é um vídeo rápido, é um vídeo aí para você que está em casa dar uma analisada. Também procure outras fontes de estudos também, que é bastante interessante. Então, o pai, entendeu o pai um pouco, eu sou o pai do motor, que ele tinha uma certa dificuldade, as pessoas não davam crédito a ele, e ele, por encontrar dificuldade, né, no mercado que ele existia naquela época, ele saiu fora da caixa, né, quando a gente se diz aí, saiu fora da caixa, e inventou o ciclo Otto, que são um motor a 4 tempos, tá? Naquela época existia também o motor dos tempos, porém, ele não tinha tanta eficiência quanto tem esse 4 tempos, tá bom? E bastante interessante que ele, que ciclo Otto, né, o Nicolás Augusto, ele montou a primeira empresa muito cedo, com seus 30 e poucos anos, 32 anos, ele montou a sua empresa, e dois engenheiros bem principais, né? E todo mundo conhece aí a Mercedes-Benz e a Malbec, né? São dois carros importados, trabalharam com ele, foram engenheiro dele, trabalharam com ele e não posso dizer que roubou a ideia, mas que utilizou a ideia nos motores Mercedes-Benz, que hoje é uma grande potência. E hoje, até hoje, esse tipo de motor, né, tem muito tempo, mas até hoje esse motor aí é fabricado, tá? Então até hoje essa empresa de Nicolás Augusto, ela trabalha vendendo motor para as principais empresas do mercado, tá? Do mundo. Então é uma empresa aí que funciona. Então muitas vezes a gente olha assim, poxa, nossa, tá tão difícil e será que a gente vai conseguir mesmo? Pronto, isso aqui é um cara que inspira qualquer um, tá? Falamos um pouquinho sobre quatro tempos, e para inicialização de mecânica se faz fundamental a gente aprender sobre admissão, compressão, expansão e escape, que são os 4 tempos fundamentais do ciclo Otto. Tá? Não temos como a gente continuar a aula de mecânica sem primeiro a gente conhecer esse tipo de segmento. Por que ciclo Otto? Porque foi o modelo e o jeito dos 4 tempos funcionar, né? Que antigamente não existia e a partir de 1986 começou a existir. Tá? Falamos também um pouquinho sobre o, o cabeçote, o cáter e o bloco, e o motor é dividido também, não temos como falar sem a gente saber como o motor é dividido. Então, o motor são divididos em 3 partes, né? A cabeçote sendo a parte superior, o bloco a do meio e o cáter a parte final, né? Então, é muito importante a gente também ressaltar sobre isso aí. E os tipos de motores que a gente encontra no mercado, né? Como eu falei, monocilíndrico, bicilíndrico, tricilíndrico e tetracilíndrico, tá? É, é muito interessante que a gente saiba disso para poder começar com os outros vídeos de aula, tá bom? Eu quero ressaltar que essa pandemia a gente está acabando, iremos passar dessa fase, tá? Acompanhe outros vídeos, segue lá no Instagram, a gente vai estar analisando tudo, tá bom, pessoal? Tenham todos aí uma ótima semana.